Vamos analisar a constelação da Ada da série do Netflix Uma Nova Mulher? Pois é, vamos constelar, né? Vamos avaliar essa constelação da doutora Ada. Estou aqui toda a caráter, na verdade é porque eu vou ter uma festa logo mais para ir bem aqui em cima, então eu resolvi gravar esse vídeo para aproveitar essa produção e daqui a pouco eu tô aí em cima antes que a música comece, os barulhos comecem, vamos gravar. E a Ada é a personagem mais racional do trio, né, de amigas da série Uma Nova Mulher. É aquela que faz o papel da heroína, né, da Amazonas, ligada, muito identificada com a deusa Ártemis, né, que é a representação da Amazonas, da Diana, da Super Mulher Maravilha. E a gente já percebe, eu pelo menos percebi logo de cara, que a Ada tinha um problema com a mãe. Porque logo no primeiro capítulozinho lá onde ela tá ganhando um prêmio, né? Ela dedica esse prêmio ao pai. E ela não comenta ali, não fala da mãe. Eu ali já senti que tinha uma treta no ar com a doutora Ada. Então vamos lá. Vamos primeiro partir logo para os significados dos nomes. Ada, minha gente, significa em turco, né? Que a série é uma série turca, significa ilha. Então, o que é que a gente pode imaginar de uma ilha? Um lugar isolado, né? Ilhado, ali cercado de água, de muitas emoções. A água são emoções, né? E eu tô aqui com esse som aí de mar, de ondas, remetendo a isso. Então, a ilha, ela é um pedaço de terra solitário. O toprak, que é o amor da Ada. Toprak significa solo em turco. Solo, a gente tanto remete a terra, solo, como solo de solitário, né? Então imagine dois solitários ali. E a sua tia, que ela vai estar no emaranhado vinculada a uma tia-avó que chama Zera, é princesa, né? E o Hassan, que era o amor dessa tia-avó, é o mais belo, mais lindo. Bom, vamos lá. O que é que acontece? A Ada, ela veio acompanhando o processo das amigas, né? A constelação aí das amigas, a primeira que constelou o câncer e foi vendo a evolução, a melhora. A segunda amiga, que foi a Leila, constelou lá uma tia também, uma avó, na verdade, a bisavó, né? Onde ela tinha sensação de afogamento, tinha fobia com água, não entrava no mar. E ela foi percebendo que isso foi desaparecendo, ela foi enfrentando, né, esse sintoma e percebendo que aquilo não estava mais identificado com ela. E aí vem a Ada para constelar, né? Ela vai constelar lá com o Zaman, né? Xamã. O Zaman Xamã aí, esse terapeuta muito místico que a série traz. A gente já falou aqui sobre o lugar do constelador. Não é um lugar de misticismo, não é místico, mas é uma ferramenta belíssima que foi desenvolvida por esse alemão. Eu tenho que falar sempre dele aqui, ó, o Bert Hellinger, tá? Ele, que é um alemão, e eu com minha descendência alemã, claro que estou aqui trabalhando, utilizando essa ferramenta e honrando toda a minha ancestralidade com esse trabalho das constelações familiares. Então, o Bert Hellinger, né, ele traz essa ferramenta e ele fala muito de qual é o lugar do constelador, como é que o constelador tem que se postar, né, na condução de uma constelação. Não é de adivinhação, não é um fenômeno para lidar com os mortos, nada disso. Então, vamos lá, vamos começar. No próprio capítulo 3, que é a constelação da Ada, e talvez eu faça 2 vídeos aqui para falar que a Ada é que tem os processos mais profundos, vai ter uma outra constelação mais adiante, né? Ela constelando também toda essa situação dela com o feminino da família dela, porque a Ada tem um péssimo relacionamento com a mãe, péssimo. E se você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, você não vai ter um bom relacionamento com ninguém na vida. Seja nos seus relacionamentos amorosos, seja nos seus relacionamentos profissionais, onde houver relacionamento, você realmente vai ficar muito a desejar. A gente percebe isso na Ada, o quanto ela tem dificuldade ali, ela é muito racional, ela consegue, né, através da sua energia masculina, ela no mundo externo, né, ali ela tem muita competência, ela consegue alcançar prêmio, mas depois a gente vai ver que a vida da Ada vai desandar por inteiro, seja nos relacionamentos, no trabalho, em tudo, vai desandar, né? Então, Freud e seu contemporâneo Jung acreditavam que o que é armazenado no nosso inconsciente não se perde, mas se manifesta na nossa vida como destino ou acaso. Então isso o Freud e o Jung já afirmaram lá atrás, né? E como é que a gente pode perceber hoje
a manifestação do inconsciente. Por exemplo, se eu falar aqui, você sonha. Provavelmente você deve sonhar todas as noites. Nem todos os sonhos você vai lembrar, mas nós sonhamos. E a gente, ao acordar, lembra desses sonhos. Tem como a gente comprovar isso? Não tenho, né? Eu não tenho como chegar e dizer, registrar, fazer um registro, uma máquina, algo cientificamente, comprovar que houve esse sonho. Mas a gente se lembra, a nossa memória vai lembrar e a gente vai falar. Então a gente percebe a presença, o efeito do inconsciente, né? A presença do inconsciente pelo seu efeito, o sonho, né? E outras coisas lá que a própria psicanálise trouxe para nós ricamente, porque Freud também foi um outro gênio quando ele trouxe isso para o mundo. Então vamos lá, eu escrevi aqui para poder seguir à risca o que a constelação fala. Deixa eu colocar aqui os meus óculos para a gente seguir direitinho o que a série mostrou, tá? Eu tô aqui bem no estilo da Ada, né? Doutora Ada, que vai ali para uma festa e volta já. Vamos lá. Então, eu com minha canetinha dourada, não sou besta nem nada, né? A constelação da Ada começa com o representante sentindo uma forte dor no peito, que é justamente o que acontece com essa tia-avó, né? Ela vai ser assassinada pelo pai, vai ser morta pelo pai, com um tiro no peito. Mas a gente vai entender todo esse contexto de por que aconteceu isso, né? Então ela sente uma forte queimação e aí o Zaman pede para a Ada escolher 2 representantes que vão representar um homem e uma mulher para representar o lado masculino e o lado feminino da família da Ada, né? E aí ela coloca esses representantes no campo. Então o Zaman vai até a representante do lado materno e pergunta como ela está se sentindo. E aí a série já remete para o passado e o próprio telespectador vai acompanhando o que aconteceu de fato, né, na cena. Então a gente já sai da cena que está acontecendo na constelação e vai direto para o campo. É como se estivesse mostrando lá na alma, né, ao vivo e a cores e tudo na mesma hora que está acontecendo. Então vai até a cena, né, no passado, onde mostra o pai matando a filha, e nessa hora aparece o tal do tremor das mãos. Na hora que ele está aqui, ó, com o gatilho engatilhado, ele treme muito para fazer esse ato, porque na verdade esse pai mata essa filha, porque ele mesmo fala para a filha: se eu não fizer, eles farão isso com você, porque eles estão falando que você permitiu que tudo isso acontecesse. O que foi que aconteceu com essa tia-avó? Essa tia-avó estava em casa, sozinha, né, esperando o seu amado, o Hassan, chegar, e ele estava num período lá de guerra. Então quando ele chegam uns soldados, e quando ela vai abrir a porta, não é o seu amado, né? São provavelmente soldados inimigos, e aí a estupram, fazem toda a perversidade, saqueiam a casa, enfim. Quando o pai chega, encontra naquele estado, e aí o pai promete levá-la para a mãe, né? E ao levar no meio do caminho, em um campo de papoulas, e a papoula vai estar muito presente, inclusive na Ada, nos seus sonhos, e a amiga dela vai lembrar isso a ela: olha, você sempre não sonhou com o campo de papoula, olha o inconsciente, olha os sonhos, olha a Freud aí, que Freud também pesquisou muito sobre os sonhos, e os sonhos são conteúdos nossos inconscientes aqui, que está sendo colocado para fora nesse momento que a gente adormece, ó, o nosso subconsciente, que é aquele porteiro que fica ali tomando conta do que é que vai passar, o que é que vai deixar vir à tona, vir para o consciente, o que é que vai ficar aqui recalcado. Então, na hora que a gente está dormindo, né, o inconsciente aproveita para colocar para fora muitos conteúdos, e acontece muitos processos de cura com isso, são muitos alívios são trazidos, né? Então a Ada, ela se via muito nesse sonho, ela correndo nesse campo de papoula. É lindo porque isso aparece, ela correndo, e quando ela ouve o tiro, ela sempre olha para trás, né? Ela não sabe o que aconteceu, mas a alma dela sabe, a alma dela sente, e ela ficava sempre com esse sonho. Então você vai perceber, por exemplo, no consultório da Ada, ela tem uma foto com um campo de papoula, uma mulher de costas. Então tudo está remetendo a esse emaranhado, a essa história, né? E aí o pai, infelizmente, toma essa decisão de matar a filha para poupar a filha de sofrimento maior. E a filha, parece que naquele momento ali concorda, e o pai, inclusive, mata essa filha, né, abençoando, proferindo sobre ela palavras de bênção. Eu sei que é muito duro, né? Foi uma cena forte, mas naquele ato ali o pai faz isso, né, para encaminhar a filha, e fala: filha, entre em contato com Deus, com o que seja de superior, para que você possa ir direto para ele. E ele faz isso. Só que o que é que acontece? A gente pensa, né, que tá tudo resolvido. A irmã dela, a irmã da Zera, que é na verdade a avó da Ada,
vê toda a cena. Ela era pequena, ela vê a cena, ela vem, chega perto da irmã e começa a tentar acordar a irmã. O pai não viu que ela presenciou, né, isso. E ela tenta acordar ali a irmã a todo custo e a irmã não acorda. Então, o que estava se acontecendo aí nessa cena? Estava se acontecendo uma promessa de se levar as filhas para a mãe. E a mãe estava lá, aguardando, né? E todo esse movimento a gente vai ver depois, uma outra constelação que o Zaman vai fazer mais na frente. É por isso que eu vou trazer depois aqui constelação da Ada, parte 2, porque tem muitos conteúdos, tem aborto, né, que ela fez lá do Toprak, tem que eu preciso falar sobre isso. Tem essa constelação dela se reconciliar com todo esse feminino, porque o grande problema da Ada é que todos esses femininos, né, da bisavó, a avó, a mãe dela e ela, não estavam disponíveis, né? Todas elas estavam procurando por essa grande mãe. A gente vai ver o quanto a Ada tem dificuldade em ir para esse feminino do seu clã. De uma maneira muito linda, é mostrado isso na outra constelação. Então, quando acontece tudo isso, a Ada, ela não sabe, ela não tem nem noção dessa história, porque a mãe nunca comentou com ela sobre essa história na família, ou seja, isso ficou esquecido, né? Isso ficou lá, praticamente excluída, né? Essa tia, a avó, onde não se falava sobre isso, né? Porque era uma dor muito grande. E aí, o próprio constelador, o próprio Zaman, pede então que a Ada, né? Faz ali toda a reconciliação primeiro do pai com a filha, que é belíssimo de se ver, né? O pai pedindo perdão à filha e a filha se reconciliando com aquele pai, porque é isso que a consciência da alma quer, reconciliações e inclusões, né? Naqueles que não estão incluídos. E aí, ele pede para a Ada agora, a representante da Ada, inclusive, fala assim, ó, eu solto todo o peso, todo o piano, a Ada assistindo aquilo sem entender, mas na alma estava sendo feito o movimento, tá? Então a representante fala, eu solto o peso que estava carregando, pois estava com isso há muito tempo e prometo fazer grandes coisas por você, né? Pela tia avó. E aí o Zaman pede então que a Ada escolha 2 representantes agora para representar o seu racional e o seu emocional. Por quê? Porque ele quer avaliar, né? Qual a consequência que essa ferida causada pelo masculino, que foi um pai, né, lá atrás, que fez a uma filha, qual a consequência que essa ferida causada pelo masculino gerou aí na Ada, né? E quando ela se fechou para os sentimentos, para as emoções, porque ela está extremamente racional. A gente percebe essa postura dela desde o início, questionando tudo. Inclusive, ela vai sair dessa constelação, zombando da constelação, né? Zombando do próprio Zaman, dizendo, dessa vez você não acertou nada, porque essa história não existe na minha família, né? Tipo assim, você é um mentiroso, você é isso e aquilo outro. Então, a Ada escolhe 2 representantes, um para a razão, que vai representar o seu marido, né? Atual, o Selim, e o outro para representar a emoção, que vai estar representando o campo do Toprak. A gente vê nessas cenas os 2 lá muito pensativos, né? Então a razão se sente altamente rejeitado, né? E a emoção tenta se aproximar, mas sente que tem algo impedindo e fala, é a raiva dela em relação a mim. Por que essa raiva? Porque na verdade a Ada lá no passado, ela engravidou do Toprak e no dia que ela vai a ele para contar que está grávida, ela pega ele lá com outra. Ele tá, né, lá na casa dele, tendo relações com a outra parceira. E ela chega, flagra aquilo, então ela fica com muita raiva, vai embora e dali ela vai embora, não conta para ele que tá esperando esse filho e ela mesmo toma a decisão de abortar esse filho e não conta nada ao Toprak, que a gente vai ver mais lá na frente, quando eu trouxer aqui a análise da constelação do Toprak, o momento em que vai se revelar no campo 2 filhos, né? E o constelador pergunta a ele se é possível que ele tenha tido outro filho, ele fala que não, e na verdade está vinculado a esse filho aí que não veio, tá? Então, até esse momento, como eu falei, o Toprak ainda não sabe que a Ada abortou dele, tem toda essa raiva dele, né? O feminino da Ada tá muito ferido, ancestralmente falando, imagine, vem dessa tia-avó que tinha sido violentada, estuprada, assassinada pelo pai porque não, de qualquer maneira iria morrer por culpa da condenação e julgamento da sociedade da época, né? Então, essa própria mãe que esperava o retorno dessa filha não recebe essa filha, e aí a avó da Ada, que era irmã dessa tia, né? A avó
ver esse crime, o pai cometendo esse crime com a própria filha, né, a irmã dela. Então essa avó também já tem a filha dela, já não fica disponível para essa filha. Essa filha, da mesma maneira, tem a Ada e não fica disponível nessa maternidade para a Ada. Então, uma série de mulheres não disponíveis para a maternidade, porque todas estão olhando para essa grande mãe que aguarda esse retorno dessas filhas. Então, a representante da Ada então se direciona para o representante da emoção e dá as mãos ao representante da emoção, e a Ada fica extremamente confusa, né, quando ela vê essa cena da representante dela indo para a emoção, porque ela, no seu ego, na sua consciência pessoal, ela é razão pura, ela não é emoção, mas na sua alma, a alma está pedindo um outro movimento, né? Para ela se abrir para os sentimentos, se abrir para as emoções, né? Se abrir para o seu amor, seu verdadeiro amor, e sair dessa racionalidade da mente, né? Sair disso tudo. Então, o próprio Zaman recomenda a Ada, né? Ela pergunta se por acaso ela vai ficar boa desses tremores das mãos, e ele fala que talvez um movimento que seja interessante ela fazer é pintar papoulas, desenhar papoulas, porque essa tia-avó, ela gostava dessa flor, e essa é uma flor muito representativa lá, né, para esse local, para esse lugar. É a flor do ópio, é a flor da morfina também, que produz a morfina. Então a Ada, ela em determinado momento vai estar lá na cenazinha com o filhinho da Leila, e o filho da Leila pede a ela: você pode pintar essa papoula? E ela começa a pintar, e quando ela começa a pintar, ele fala: você não pode borrar. E aí quando ela começa a pintar e ela vê, ela percebe, meu Deus, minha mão não tá mais tremendo, e ela fala com as amigas, e aquilo ali toca ela, né? E o próprio Zaman, depois, ela vai lá pedir explicações. Isso é até engraçado da Ada, né, gente? Porque ela vai lá no constelador: você me deve explicações, né? Mentalmente falando, racionalmente, ela querendo explicações, como isso é possível, ela não tremer mais as mãos, né? E aí vai ter uma cena muito linda dele mostrando lá, porque na verdade o nome dessa série original em turco é Oliveiras. E as oliveiras, os pés de oliveiras, né, que é também uma árvore muito tradicional lá nessa região, que tem as azeitonas, né? O próprio Zaman vai explicar por que é que ele cuida daqueles pés de oliveiras, que foi também uma saga familiar da família dele, que veio numa época muito difícil, e a sua avó trouxe as sementes das azeitonas e plantou aquelas sementes com todo cuidado para que gerasse esses frutos. E ele cuida até hoje disso, então é uma plantação ancestral. E ele fala, né, que quem alimenta o fruto na ponta lá do galho são as raízes. E a gente, se não tiver raiz, se a gente não tiver bem com as nossas raízes, o fruto seca, o fruto não amadurece, o fruto não tem força, né? E aí ele está justamente resolvendo um problema na árvore que estava meio adoentada. Ele vai lá na raiz perceber o que é que está acontecendo para resolver, para tratar na raiz. E é bem o que acontece na constelação familiar. A gente tem que ir na raiz resolver o problema, né? Então, nesse momento, a Ada, ela faz esse movimento de querer entender, e ele explica mais ou menos isso aí a ela, né? E que quando a gente resolve as nossas questões, as feridas emocionais, os sintomas que estão aqui se revelando, porque os sintomas, eles existem para nos revelar algo. E é tão importante que a gente olhe para os nossos sintomas e também possa se despedir deles, né? O Bert vai falar muito isso. Ele fala também a culpa, né? Sintomas, eles precisam ter prazo de validade, eles precisam se encerrar, né? Se despedir disso. A culpa também, né? Então, foi muito bonita essa primeira constelação da Ada, foi muito emocionante, eu achei lindíssimo, né? A gente entra realmente no campo, a gente é tomado, talvez você tenha sentido, algum conteúdo possa ter tocado em você. Se você foi tocado por algum conteúdo assistindo essa série, vale a pena você vir e fazer uma sessão, você fazer uma terapia sistêmica, né? Eu faço muito isso, pra gente olhar para esses conteúdos. Hoje mesmo me procurou uma paciente e eu perguntei a ela qual seria o tema que você gostaria de constelar, e ela fala: o meu lugar no mundo. Olha, é um excelente tema para se trabalhar em constelação, porque isso aí fala justamente de lugar, de pertencimento, talvez de hierarquia, de ordem, tudo junto. E quando a gente não está no nosso lugar no mundo,
realmente a gente não tem força. É como se a gente estivesse fora do nosso endereço, fora do nosso CEP, a gente não vai receber o que tem que receber ali naquele lugar, porque a gente está fora, a gente está ausente, né? Então, estar no nosso lugar no mundo é o primeiro passo. E onde é esse lugar? Onde começa esse lugar? Na nossa família de origem. Eu tô me lembrando aqui também, né, eu sempre trago aqui alguns exemplos de quando eu participava de constelações familiares com a minha parceira Daniela Sinotti, que a gente atuava lá no Núcleo Jordan Campos. Aproveitar aqui para mandar um beijo para Jordan, Clarissa, para você também, Dani hoje está aí no Rio de Janeiro. E uma certa vez veio uma mulher constelar a dificuldade que ela estava encontrando nos relacionamentos com os parceiros, simplesmente os parceiros não estavam vindo. E essa mulher trazia uma queixa de que ela se sentia como se tivesse uma redoma ao redor dela, impedindo que ela, né, fizesse esse movimento de se relacionar. E foi uma constelação kármica que a gente fez, tá? Foi uma constelação, a gente tem um curso, uma formação que a gente fez com o grande professor Milton Menezes, do Rio de Janeiro, também maravilhoso, onde a gente faz constelações também voltadas a experiências passadas, vidas passadas, que nada mais é, gente. Quem são as nossas vidas passadas? Nossos ancestrais, tá? Pra gente não gerar polêmica aqui e ficar tentando entrar nesse lugar de espiritualidade, espiritismo ou misticismo. Não. Vidas passadas na constelação familiar são as vidas dos nossos ancestrais. E ela estava identificada com a história, né, de uma mulher que estava ali, provavelmente num cemitério, velando o seu grande amor que havia morrido. Então a representante dessa mulher entrou sentindo isso. Eu me sinto como se eu estivesse aqui no cemitério, em cima de um túmulo, e eu não quero sair daqui. E quem estava naquele túmulo? O seu amado. E quem entrou para representar esse amado? Muá. Aí eu entrei na constelação e eu me senti literalmente debaixo de 7 palmos de terra, literalmente sufocada, e ao mesmo tempo ali dizendo para essa mulher: o que você está fazendo aqui? Você não deve ficar aqui, aqui não tem mais vida, eu já me fui. Não queira ficar aqui presa a isso. Então precisou ocorrer toda uma liberação, né, disso, toda uma reparação disso, porque essa mulher, ela queria ir, né, para a morte, encontrar com esse amado. Então ela se fechou completamente para a vida e para outras possibilidades de amor, de companheiro. E aí, quando a gente fez todo esse movimento para liberar isso, esse emaranhado, essa mulher aqui na atualidade finalmente conseguiu os primeiros movimentos, se sentiu já mais liberta, sem estar nessa redoma, né? Porque, inclusive, a representante no campo sentia como se fosse um lugar onde tivesse pedras delimitando a área, e era como se nessa pedra fosse circular esse lugar, tá? Um lugar circular de pedras, e ela ali no meio, nesse túmulo. E nesse túmulo estava esse amado, né? E eu entrei representando e eu senti literalmente, né, como no campo, eu enterrada numa profundidade, mas dizendo a essa mulher: olha, eu não estou mais aqui e você não deve ficar aqui também. Então essas liberações são muito importantes quando a gente monta uma constelação, quando a gente faz uma constelação. E aí a constelação é muito bacana porque eu mesmo trabalho com bonecos, com âncoras de solo, né, com bonecos na água, e o próprio paciente pode perceber o seu processo integralmente. Isso é muito bacana. Bom, então essa é a constelação da Ada parte 1, ainda vai ter outros conteúdos, as coisas começam a esquentar entre a Ada e o Toprak, porque ela se abre um pouco para esse amor, para essa emoção. Ela vai ter uma noite de amor com ele ali na beira do mar, como se fosse uma ilha mesmo, né? Ele é tão sozinho, ele mora num trailerzinho, né, que ele tem essa alma cigana, e ela, inclusive, nessa alma dela, ela vai procurar um homem que se assemelha muito ao pai dela, porque o pai dela também, depois a gente vai ver, né, todo o movimento com o pai dela também foi um solitário, porque ele se desgarrou da família de origem ainda muito cedo para poder se tratar de uma doença. Então ele foi criado por um médico e ele nunca mais voltou para essa família. Então ele era um sozinho, um solitário, né, e ela se identifica, né, no Toprak. Ela projeta todo esse primeiro amor da vida de uma mulher, que é o seu pai, né? Então é muito bonito, ainda tem muitos conteúdos. Eu vou trazer aqui ainda a constelação da Ada parte 2 e de outros personagens também que a gente vai ver. Ainda vai ter a constelação aí do Selim, que é o marido da Ada, né? Que ele vai perder a mãe ali no terremoto, e a gente vê as compensações acontecendo nas profissões por conta dos traumas que acontecem, dos impactos que acontecem na vida. Mas
A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira análise, tá? Desse primeiro emaranhado, tirando essa primeira casca de cebola da Ada, que vai mergulhar um pouco mais profundo para resolver mais ainda as suas questões, né? E quem sabe finalmente ser feliz e se entregar ao amor, poder confiar ao amor. Beijo!